como que você tá? Eu espero muito, 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 muito que você esteja bem. Hoje eu vim te fazer dormir de uma forma diferente. E eu vim ler pra você, pra te ajudar a pegar no sono, pra te relaxar, fazer você se desconectar do mundo lá fora. Espero que você consiga dormir bem. Eu trouxe aqui um livro de um autor que eu gosto muito, do Augusto Cury. O livro é 10 Leis para Ser Feliz. Eu amo ler os livros do Augusto Cury desde que eu era adolescente. Eu até brincava falando que se eu tivesse um filho homem, ele se chamaria Augusto. E realmente eu colocaria esse nome em homenagem a esse autor, porque os livros dele me ajudaram bastante quando eu era adolescente e também porque eu acho esse nome lindo. Mas Deus quis que eu tivesse uma menina primeiro. Pra quem não sabe, eu tô grávida de 6 meses de uma menininha. Então não foi dessa vez que o Augusto veio. Vou começar a ler aqui para vocês. Vou ler o prefácio. A vida humana é o maior mistério da existência. Só não se encanta com ela quem nunca a explorou. Todavia, se compararmos a personalidade com uma grande casa, veremos que a maioria de nós não conhece nem mesmo a sala de visita do seu próprio ser. Até onde você se conhece? Apesar da grandeza da vida, as pessoas não cuidam carinhosamente dela. Algumas só procuram mudar seu modo de viver quando sofrem um infarte. Outras só pensam em equipar a sua inteligência quando já estão profissionalmente superadas. Muitos adultos só detectam que são infelizes e ansiosos quando perdem aqueles que mais amam. E os jovens geralmente só percebem que são frustrados quando olham para trás e veem seus mais belos sonhos destruídos. Dos miseráveis aos abastados, dos incultos aos intelectuais, todos querem ser felizes. Mas, para alguns, isto é apenas uma miragem. Muito se fala, mas pouco se sabe sobre a felicidade e as formas de alcançá-la. Não existe uma fórmula mágica para ser feliz. Muitos conceitos devem ser reformulados quando se fala de felicidade.
embora sofra influências da genética e do ambiente, ela depende mais de um treinamento psicológico. O problema é que muitas vezes as pessoas não se importam com isso. Elas se aperfeiçoam em dirigir carros, operar máquinas e administrar empresas, mas não se permitem controlar o teatro de suas mentes. Por tudo isso, este livro não é um manual de informações milagrosas, mas contém um conjunto de princípios que, se forem vivenciados, trabalhados e absorvidos, podem implementar uma mudança expressiva no seu estilo de vida. Comemorando a marca de 600 mil exemplares vendidos no Brasil, 10 leis para ser feliz. É fruto de mais de 20 anos de pesquisa nas áreas da psicologia, da educação e da psiquiatria. Através das mensagens que venho recebendo dos leitores, é gratificante saber que este livro ajudou tanta gente a encontrar seu rumo e a corrigir o curso de sua vida. Espero que essa edição especial ajude um número ainda maior de pessoas a encontrar a felicidade que tanto deseja. Embarque nesta grande aventura e descubra as maravilhosas oportunidades que a vida nos dá. As 10 leis que apresento aqui oferecem ferramentas valiosas para você explorar seu próprio ser, mas a decisão de usá-las é sua. Não perca essa chance. Boa viagem, Dr. Augusto Cury. Então, vamos continuar aqui. Eu vou ler esta parte que diz o que é ser feliz. A vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser um aluno. Ser feliz não é ter uma vida isenta de perdas e frustrações. É ser alegre mesmo se vier a chorar. É viver intensamente mesmo no leito de um hospital. É nunca deixar de sonhar mesmo se tiver pesadelos. É dialogar consigo mesmo ainda que a solidão o cerque. É ser sempre jovem, mesmo seus cabelos embranquecerem. É contar história para os filhos, mesmo se o tempo for escasso. É amar os pais, mesmo se eles não compreenderem. É agradecer muito, mesmo se as coisas derem errado. É transformar os erros em lições de vida. Ser feliz é sentir o sabor da água, a brisa no rosto, o cheiro da terra molhada. É extrair das pequenas coisas grandes emoções. É encontrar todos os dias motivos para sorrir, mesmo se não existirem grandes fatos. É rir de suas próprias tolices. É não desistir de quem se ama, mesmo se houver decepções. É ter amigos para repartir as lágrimas e dividir as alegrias. É ser um amigo do dia e um amante do sono. É agradecer a Deus pelo espetáculo da vida. Quais dessas características você possui? Quem conquista uma vida feliz? Será que são as pessoas mais ricas do mundo? Os políticos mais poderosos e os intelectuais mais brilhantes? Não, são os que alcançam qualidade de vida no palco de sua alma, os que se libertam do cárcere e do medo, os que superam a ansiedade, vencem o mau humor, transcendem os seus traumas, são os que aprendem a velejar nas águas da emoção. Você sabe velejar nessas águas ou vive afundando? Alvos errados para se alcançar uma vida feliz. Os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. O dinheiro e a felicidade. O dinheiro
pode nos dar conforto e segurança, mas ele não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não o descanso. Compra bajuladores, mas não amigos. Compra presentes para uma mulher, mas não o seu amor. Compra o bilhete da festa, mas não a alegria. Paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. A fama e a felicidade. O sucesso no trabalho, na escola, na realização das metas é fundamental para a qualidade de vida, mas a fama que acompanha o sucesso não produz a felicidade. A fama produz os aplausos, mas não a alegria. Produz o assédio, mas não elimina a solidão. A fama pode se tornar uma armadilha para uma vida feliz, pois evapora a simplicidade, esmaga a sensibilidade, invade a privacidade. Há muitos famosos tristes e deprimidos. Lute pelo sucesso e não pela fama. Se a fama vier, dê pouca importância a ela. A cultura acadêmica e a felicidade. A cultura acadêmica nutre a inteligência, mas não é o alicerce de uma vida feliz. O aluno sai da escola conhecendo o mundo exterior, mas desconhecendo o anfiteatro de sua mente. Ele sabe discursar sobre o mundo físico, mas não sabe falar de si mesmo. É um gigante na ciência, mas um frágil menino diante de suas perdas e desafios. O mundo acadêmico está em crise. Ele dá diplomas, mas não prepara os jovens para a escola da vida. Você está preparado apenas para as vitórias ou também para as derrotas? O poder e a felicidade. O homem sempre amou o poder, mas o poder não produz uma vida feliz. Uma pessoa pode dirigir uma nação ou uma grande empresa com habilidade, mas não pode ter nenhuma competência para governar sua emoção. Hitler queria dominar o mundo porque nunca dominou seu próprio mundo. Mesmo quem conquista o poder político pela via democrática pode ser um péssimo líder de si mesmo. O seu maior desafio na vida não é liderar a terra, mas seu próprio ser. O trabalho e a felicidade. Trabalhar com alegria, dedicação e criatividade é um bálsamo para a vida, mas devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Algumas pessoas são workaholic, viciadas em trabalhar, sonham, almoçam e respiram trabalho. Elas têm tempo para tudo, menos para si mesmas. Não admitem a falência da empresa, mas pouco se importam com a falência de suas vidas. Livre-se de ser um viciado em trabalho, a não ser que você queira ser o mais competente do cemitério. A segurança e a felicidade. Muitos fazem seguro da casa, do carro. Eles se protegem contra assaltos e acidentes, mas se esquecem de proteger sua emoção contra o estresse e os problemas da vida. Que contraste! Por isso, qualquer coisa assalta-lhes a tranquilidade. Você percebe o quanto seus problemas roubam sua alegria e sua paciência? Sem proteger a emoção, alcançar uma vida feliz é uma ilusão. Como fazer isso? Espere, vou ajudá-lo. Antes disso, vamos fazer um mapeamento da qualidade de vida. O padrão de qualidade de vida.
Quem é exigente com a qualidade dos produtos, mas não com a sua qualidade de vida, trai a sua própria felicidade. Nas próximas páginas comentarei a relação de sintomas psíquicos e psicossomáticos que uso nas minhas pesquisas, a que comprometem a qualidade de vida. Sintomas psíquicos: cansaço exagerado, pensamento acelerado, insônia, excesso de sono, esquecimento, desmotivação, desânimo, diminuição do prazer sexual, baixa autoestima, medo, perda do prazer de viver, tristeza ou humor deprimido, falta de concentração, sofrimento por antecipação, angústia, ansiedade mais aperto no peito, agressividade, sentimento de culpa, solidão, ideia de desistir da vida. Esses são os sintomas psíquicos que ele listou aqui. E tem os sintomas psicossomáticos que eu vou ler agora: dor de cabeça, falta de ar, tontura, taquicardia, nó na garganta, aperto no peito, dores musculares, prurido, coceira, gastrite, hipertensão quando está tenso, diarreia quando está tenso, aumento do apetite, diminuição do apetite, excesso de suor, choro, vontade de chorar, mãos frias e úmidas, queda de cabelo. Se você apresenta diversos sintomas, não se desespere. Que bom, né, gente? Você pode superar seus conflitos e se tornar mais rico e experiente. O padrão de classificação da qualidade de vida é flexível. Ele depende do tipo, quantidade e frequência dos sintomas. Alguns sintomas são mais graves e por isso desencadeiam vários outros. Por exemplo, a insônia produz fadiga excessiva, pensamento acelerado, irritabilidade. Procure cuidar da sua qualidade de vida, você merece. Faça da sua vida uma linda história de amor e não de terror. Em minhas conferências, inclusive internacionais, sobre o funcionamento da mente e da qualidade de vida, costumo fazer um teste com os ouvintes. Peço a eles que levantem as mãos sobre quais sintomas possuem à medida que os cito. Todos ficam surpresos ao ver o sobe e desce das mãos do público em geral. Isso inclui psicólogos, médicos, diretores de escolas, professores. O normal é estar afetado e o anormal é ter uma vida excelente. No mundo doente, a meta é sermos anormais. Fique atento. Uma pesquisa que realizei sobre a qualidade de vida da população da cidade de São Paulo mostrou números chocantes. 37,8% das pessoas estão ansiosas, mais de 4 milhões. 37,4% apresentam déficit de memória ou esquecimento. 30,5% sentem fadiga excessiva. 29,9% se queixam de dores musculares e 29,1% têm dor de cabeça. Além disso, 2 milhões de pessoas, incluindo jovens e adultos, têm insônia. Fazem uma guerra na própria cama. Qual guerra? A guerra dos pensamentos. Cuidado, nem generais vencem essa batalha. Há um dado da pesquisa que me deixou preocupadíssimo e talvez deixe você também. Mais de 2 milhões de pessoas, 22%, estão com péssima qualidade de vida. Apresentam 10 ou mais sintomas daqueles listados. Isto é muito grave. Todos nós devemos melhorar nossa qualidade de vida para sermos felizes. A população de São Paulo, que é uma das maiores cidades do planeta,
está coletivamente estressada. Todavia, se realizarmos a mesma pesquisa em Nova York, Londres, Paris, Tóquio e nas outras grandes e médias cidades do mundo, creio que encontraremos dados semelhantes. Paradoxos do mundo moderno. Nunca tivemos um avanço tão grande na tecnologia, mas o homem nunca experimentou tantos transtornos psíquicos. Nunca tivemos tantos meios para nos propiciar conforto. Os veículos, o telefone, a geladeira, mas o homem nunca se sentiu tão desconfortável em sua mente. Nunca tivemos tantos meios para nos dar prazer. A TV, a internet, o cinema, mas o homem nunca foi tão triste. A sociedade moderna se tornou uma fábrica de estresse. E você vive nesse mundo maluco. O que fazer? Mudar de planeta não é possível. Viver como ermitão isolado do mundo não adiantará, pois levaremos nossos problemas aonde formos. Refugiar-se no álcool e nas drogas, como muitos jovens fazem, só expande a miséria e destrói a vida. Se esconder como muitos adultos atrás da conta bancária e do status social e fingir que nada está acontecendo é fugir da realidade. Vivemos num mundo complicado, mas não tente fugir dele. É nele que devemos nos realizar, ser felizes e saudáveis. A luz só é bela quando acesa na escuridão. Vejamos. Certa vez, uma pessoa dormia mal porque morava num porão escuro. Ela sonhava em colocar uma lâmpada no ambiente. Depois de muito trabalhar, contratou um eletricista e colocou a tão desejada lâmpada. Antes de acendê-la, pensou: agora finalmente vou dormir tranquila. Ao acendê-la, uma surpresa, perdeu o sono. Por quê? Porque a luz expôs a realidade que ela não via. A sujeira, insetos, aranhas só descansou depois de uma bela faxina. Infelizmente, alguns preferem o escuro. Tenha coragem para acender a luz do seu porão e fazer uma faxina na sua vida. Essa história revela que ao longo deste livro descobriremos que não somos tão saudáveis quanto pensamos. A luz vai brilhar. Talvez haja algum desconforto inicial ao depararmos com nossa realidade, mas nos alegraremos em usar as 10 leis da psicologia para conquistarmos uma vida feliz. Com elas, podemos encontrar alegria na dor, esperança na tempestade, segurança nas tormentas. Podemos aprender a cantarolar, brincar, viver a vida com paixão e prazer. Antes de estudá-las, deixe-me dar um recado. Não há milagre para transformar a personalidade, mas treino. Cada lei só será útil se sair das páginas impressas deste livro e for escrita nas páginas do seu coração. Leia e releia-as. Elas não anulam a necessidade de um tratamento, quando este for necessário, mas sua prática previne e contribui para a resolução de transtornos psíquicos. Porém, o maior objetivo das leis não é tratar doenças, mas abrir as janelas da sua inteligência. Que janelas? As janelas que arejam seu potencial intelectual e a sua capacidade de amar a vida e tudo o que a promove. Vamos lá para a primeira lei. Contemplar o belo. É nas coisas simples e anônimas que se encontram os maiores tesouros da emoção. Contemplar o belo é fazer das pequenas coisas um espetáculo aos nossos olhos. É dialogar com os amigos, elogiar as pessoas, amar os desafios da vida, é admirar as crianças, ouvir as histórias dos idosos,
é descobrir as coisas lindas e ocultas que nos rodeiam. É admirar as nuvens, o canto dos pássaros, o baile das folhas sobre a orquestra do vento. É perceber além das imagens e das palavras. Creio que menos de 10% das pessoas sabem contemplar o belo. Quem despreza essa lei tem uma alegria fugaz, uma emoção superficial. Prazer de viver. Se sua história se transformou numa rotina repleta de tédio, se lhe falta prazer, sabor e encanto pela vida, é porque você não tem gastado tempo contemplando o belo. Desperte. Se não usar essa ferramenta, você poderá ter sucesso profissional, financeiro, social, mas mendigará o pão da alegria, será infeliz. O mestre da emoção, Jesus Cristo, parava a multidão que o seguia para fazer dos lírios um show aos seus olhos. Foi feliz na terra de infelizes, pois vivia a arte da contemplação do belo. Bom humor. Se você contemplar o belo, você será uma pessoa bem-humorada. As pessoas terão prazer de ficar ao seu lado. Mas, se não contemplar, viverá debaixo da ditadura do mau humor e do negativismo. Nem você mesmo se suportará. Diversas doenças autoimunes, cardíacas, bem como alguns tipos de câncer, são desencadeadas pelos transtornos emocionais, em especial pelo mau humor. Uma pessoa otimista vive melhor e por mais tempo. Contemple o belo para ser bem-humorado. Ser negativista não resolve os problemas, mas pode abreviar seus dias. Rejuvenescimento da emoção. Se você contemplar o belo, será sempre jovem, ainda que o tempo suque seu rosto com rugas. Se não contemplar, você poderá fazer cirurgia plástica, peelings, mas envelhecerá no único lugar que é proibido envelhecer, no território da emoção. Reclamar é um dos sintomas da velhice emocional. Muitos jovens são emocionalmente velhos. Eles reclamam do corpo, da roupa, da comida, de levantar pela manhã, de estudar, de que não há nada para fazer. São infelizes porque não sabem agradecer nem fazer muito do pouco. Abra os olhos. Autoestima. Quem observa a lei de contemplar o belo tem elevada autoestima. Está sempre bem consigo mesmo. Mas eis que a psicologia constata algo trágico. A baixa autoestima se tornou uma síndrome epidêmica. Observe o caso da guerra das mulheres com o espelho. Ao invés de contemplar seus aspectos positivos diante do espelho, elas são especialistas em enxergar seus defeitos. Atendi muitas mulheres que se queixam com os maridos sobre as áreas do seu próprio corpo que detestam. A baixa autoestima delas sufoca o amor deles. Por quê? Porque todas as reclamações delas registram-se na memória deles. E como estudaremos, esse registro não pode ser mais apagado, só reescrito. Com o tempo, seus maridos começam a supervalorizar os defeitos reclamados por elas. Isso sufoca o interesse e o amor. As mulheres também se afligem diante das revistas que destacam o corpo e não a inteligência feminina. Ao invés de se sentirem belas, elas comparam seu corpo com os das modelos, se martirizam. Cuidado! Tudo de que você reclama se torna um veneno para sua autoestima. Dicas para contemplar o belo. Todas as pessoas devem sentir-se bonitas. Não seja escravo do padrão de beleza da mídia. Diga diariamente, eu sou bonito ou bonita.
pois o feio e o belo são relativos. Beleza está nos olhos de quem contempla. Contemplar o belo é colocar combustível na felicidade. Cuide de plantas, escreva poesias, role no tapete com as crianças, valorize coisas que são aparentemente insignificantes. Escreva carta para os amigos, descubra os filhos, explore o mundo dos seus pais, fique 10 minutos por dia em silêncio contemplativo. Falar da felicidade sem contemplar o belo é cair no vazio. Segunda lei, sono reparador. Os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. O sono reparador é o sono que renova a energia física e psíquica. É o sono profundo, relaxado, agradável. É o sono que alimenta a tranquilidade e estimula a inteligência. Uma vida feliz começa com um sono feliz. Quem tem um sono reparador pode melhorar em até 50% seu rendimento intelectual, criatividade, sutileza, assimilação de informações, atenção. Muitos acidentes e decisões erradas ocorrem pela falta desse sono. Faça as pazes com sua cama. Se você desprezar seu sono, estará destruindo o reator da vida, consumindo energia cerebral além dos limites. Certo dia, uma pessoa comentou no elevador que vivia querendo dormir durante o dia e não entendia o motivo. Pedi licença e perguntei se ela tinha insônia. Ela disse que não. Indaguei se ela conseguia quietar sua mente. Ela comentou que os seus pensamentos borbulhavam na sua cabeça. Aí está a causa, eu disse. A mente agitada rouba a energia do cérebro, mesmo dormindo. As pessoas não descansam. Se você tiver um trabalho intelectual excessivo, seu sono não conseguirá repor a energia gasta. O sono e a saúde. Você pode brigar com o mundo, mas nunca com o seu sono. Sem um sono reparador, o corpo e a emoção ficam drasticamente debilitados. É impossível ser saudável sem dormir bem. As doenças psíquicas são frequentemente desencadeadas ou intensificadas quando a insônia golpeia a mente. Dependendo da qualidade do seu sono, você será uma pessoa agradável, tolerável ou insuportável. Se você anda explosivo ou impulsivo, reflita sobre como você dorme. As pessoas insones irritam-se até com a sua própria sombra. Um alerta para os adultos. A insônia bloqueia a inteligência. A insônia destrói a serenidade. Ela gera crises ansiosas que bloqueiam a memória e leva o ser humano a reagir sem pensar, reagir por instinto como um animal. As maiores violências humanas foram cometidas nos primeiros 30 segundos das crises de ansiedade. Os nossos maiores erros também ocorreram nesse período. Bastam poucos segundos para ferirmos seriamente as pessoas. Sabe qual é a melhor resposta que você deve dar quando estiver tenso? O silêncio. Um alerta para os jovens. A internet destruindo o sono. Milhões de jovens estão destruindo os melhores anos de suas vidas por serem viciados na internet. Eles estão dormindo insuficientemente. Alguns jovens estão desenvolvendo transtornos psíquicos e tentando suicídio. Muitos entram de madrugada na internet porque é mais barata a ligação telefônica. Mas no futuro eles pagarão caro a conta. Poderão ser inseguros, irritados, mal-humorados, sem metas, sem garra. Naveguem, mas não afundem. Não durmam menos que 8 horas. Não leve seus inimigos para a cama. Pense nisso. Nem todo sono é reparador.
Levar os problemas do trabalho para sua cama é trair sua paz. E levar seus inimigos para debaixo do lençol é pior ainda. Fica mais barato perdoá-los, mesmo que eles não mereçam. Faça isso por você. Muitos não precisam assistir a filmes de terror para se assustar. Quando se deitam, sua mente pensa em tantos problemas que já vivem um teatro de pavor. Na psiquiatria, o perdão é a energia dos fortes e a mágoa a dos fracos. Você é forte ou fraco? Dicas para dormir bem. O sono começa durante o dia. Não carregue o mundo nas costas. Filtre os problemas, trabalhe com alegria, faça leituras agradáveis, não se alimente uma hora antes de se deitar, evite ligar a TV ou o computador meia hora antes de dormir. O que fazer quando há insônia? Procure relaxar. Se não conseguir, levante-se, pois a insônia rebelde odeia a cama. Leia algo maçante, serve até bula de remédio. Depois relaxe e vá para a cama. Se a insônia persistir por alguns dias, procure um médico. A insônia leva a qualidade de vida ao caos. Vamos para a terceira lei, que é fazer coisas fora da agenda. Todos têm uma criança alegre dentro de si, mas poucos a deixam viver. Fazer coisas fora da agenda é fazer coisas inesperadas, romper a rotina, quebrar a mesmice, é nutrir sua história com aventura, é ser um caminhante nas trajetórias do próprio ser, é gastar tempo com aquilo que lhe dá lucro emocional e não financeiro, é ter um caso de amor com a vida. Fazer coisas fora da agenda é o frescor de uma vida excelente. Se você desprezar essa lei psicológica, você se internará num asilo emocional. Infelizmente, muitos já vivem nesse albergue. Manias. Uma pessoa que não faz coisas fora da agenda é cheia de manias. Nada pode estar fora do lugar. Tem horário para tudo, arruma os objetos sobre a mesa do mesmo jeito, passa as férias no mesmo lugar, tem mania de limpeza, cumprimenta os outros do mesmo modo, segue a mesma rotina na empresa, não corre riscos, não vai a restaurantes diferentes, não faz novas amizades, é excessivamente previsível e ainda por cima detesta ser corrigido. Liberte-se das suas manias, seja flexível e alegre. Saia de vez em quando da sua rotina. O fim do diálogo. Quem não faz coisas fora da sua agenda dificilmente aprecia a arte do diálogo. Por quê? Porque o diálogo é mágico, cruza nossos mundos, abala nossa falsa segurança, destrói nossa rigidez e nos faz chorar, sorrir, ver os nossos defeitos. Mas o diálogo está morrendo. Pais e filhos dividem a mesma casa, mas não a mesma história. Namorados nem sempre vivem os mesmos sonhos. Os jovens raramente rasgam seu coração e falam de si mesmos. Estão vazios, só falam de sexo, esporte e TV. Nunca o homem se escondeu tanto dentro de si mesmo. Dicas para fazer coisas fora da agenda. Faça coisas que você normalmente não faz. Cumprimente as pessoas simples, como o porteiro do prédio. Surpreenda seus amigos com atos inusitados. Ande por ares nunca antes respirados. Passe um fim de semana em lugares novos. Dê flores em datas inesperadas às pessoas que você ama. Faça ligações para elas no meio da tarde e pergunte como você poderia torná-las mais felizes. Fazer coisas fora da agenda é libertar a criança feliz que há dentro de você. Os que não vivem essa lei
dançam a valsa da vida com as duas pernas engessadas. Vamos para a quarta lei. A quarta lei: exercícios físicos e alimentação saudável. Todos fecham seus olhos quando morrem, mas nem todos enxergam quando estão vivos. Fazer exercícios físicos regulares estimula o metabolismo, melhora a irrigação sanguínea, renova a energia cerebral, retarda o envelhecimento físico e mental. Se você está intolerante, impaciente e se deseja fazer tudo para ontem, é melhor você dar uma atenção especial aos exercícios físicos. Por quê? Porque os exercícios físicos liberam um excelente calmante natural, a endorfina. Ela relaxa, tranquiliza e induz o sono. E uma excelente notícia para quem não quer tomar calmantes ou quer se livrar deles. Se alimentar bem é um bálsamo para uma vida excelente. Pobres das modelos que vivem debaixo da ditadura da restrição alimentar para manter um padrão doentio de beleza. Infelizmente, muitas pessoas, na sua maioria jovens, estão vivendo sob essa ditadura. Algumas estão desenvolvendo anorexia nervosa. Elas ficam pele e osso, mas acham que estão obesas devido a uma imagem distorcida no inconsciente. Felizmente, como comentei, é possível reeditar o filme do inconsciente e ser livre. Nunca seja um escravo dos padrões que plantaram em você. Toda vez que visito um país, aprecio conhecer a cultura do seu povo. Gosto de ir aos mercados, ver as pessoas felizes, se alimentando e vivendo intensamente. Só os doentes perdem o apetite. Devemos cuidar da alimentação, mas não nos privar deste prazer. Procure fazer uma dieta saudável, à base de frutas e verduras e com uma proteína animal não excessiva. Dê preferências à carne branca e em especial aos peixes. Mas não se esqueça de que muitos fazem uma dieta física radical, mas têm uma péssima dieta emocional. Engolem todo tipo de problema sem digeri-lo, ficando com o corpo em dia e a alma doentia. Dica para os exercícios físicos: não faça exercícios pesados e irregulares, pois eles estressam o cérebro e o levam a interpretar que sua vida está em perigo, gerando desconforto. Os exercícios físicos devem ser feitos com disciplina e regularidade, pelo menos 3 vezes por semana. Eles devem namorar o prazer e não o sofrimento. Caso contrário, você se divorciará deles. Pratique esportes, hidroginástica, caminhadas. Os exercícios físicos oxigenam o corpo e animam o intelecto. Quinta lei: gerenciar a emoção. O maior carrasco do homem é ele mesmo, e o mais injusto dos homens é aquele que não reconhece isso. Gerenciar a emoção é capacitar o eu que representa a vontade consciente para administrar a energia emocional da dor. É expandir a energia do amor, da satisfação, da paz interior. É destruir as algemas da ansiedade, do medo, da insegurança. É libertar-se do cárcere da emoção. Gerenciar a emoção é o alicerce de uma vida encantadora. É construir dias felizes mesmo nos períodos de tristeza. É resgatar o sentido da vida mesmo nas contrariedades. Não há dois senhores, ou você domina a energia emocional, ainda que parcialmente, ou ela o dominará. Por que gerenciar a emoção? Gerenciar a emoção é a ferramenta básica da inteligência multifocal, uma das poucas teorias científicas sobre o funcionamento da mente criada por mim. É ela que desenvolve a inteligência emocional. Parece que eu tenho sido uma das vozes solitárias na ciência falando sobre o gerenciamento da emoção. Os pensadores tais como Freud, Jung e Roger não estudaram esse assunto, mas ele é vital para a saúde psíquica. Ninguém comenta que o eu deve governar, proteger e direcionar a emoção por não saber que podem e devem gerenciar a emoção.
milhões de pessoas têm vivido numa masmorra psíquica. A dramática falha da educação. O nosso modelo de educação deveria ensinar os jovens a criticar e filtrar suas emoções, mas ele desconhece a lei de gerenciar a emoção. A falha não está nos professores, mas no sistema. A educação ensina os jovens a resolver problemas de matemática, mas não seus problemas existenciais. Ensina-os a enfrentar as provas escolares, mas não as provas da vida, as rejeições, as angústias, as dificuldades. A educação ensina as regras da língua, mas não a dialogar. A educação mundial está em crise, não forma pensadores. Como evitar a violência na escola e a formação de psicopatas, as doenças depressivas e ansiosas, se o ser humano é vítima e não líder das suas emoções? A psiquiatria e a psicologia só irão dar uma contribuição maior à humanidade quando ajudarem a educação a prevenir doenças. As leis deste livro podem ser um bom começo. A prevenção passa pelo gerenciamento das emoções e dos pensamentos. Aprender a gerenciar a emoção, ainda que intuitivamente, irriga uma vida feliz. Vejamos algumas consequências da não observância dessa lei. Ansiedade é um estado psíquico de tensão emocional caracterizado por diversos sintomas: irritabilidade, inquietação, pensamento acelerado, transtorno do sono. Às vezes, ela é acompanhada de sintomas psicossomáticos como a dor de cabeça, gastrite, tontura, nó na garganta, hipertensão arterial. Há vários tipos de ansiedade: as fobias, as síndromes do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, o estresse pós-traumático. Se um estado ansioso encontrá-lo em alguma curva da vida, não se desespere, ele pode e deve ser superado. Depressão. Existem vários tipos de depressão. A maioria das pessoas deprimidas vive a dor dos outros, não tem proteção emocional. Sofre por pequenos problemas. Elas costumam ser ótimas para os outros, mas péssimas para si mesmas. Ouvi-las sem preconceito alivia-as. É importante, quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, nunca a vida. Jamais despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana, mas ela tem tratamento. O desânimo, a perda do prazer de viver, do prazer sexual, o transtorno do sono levam o mais rígido ser humano às lágrimas. A sensibilidade. Há um tipo frequente de choro que provém da sensibilidade e não da depressão. É o caso do choro de Lula, o presidente do Brasil. Talvez não haja outro presidente que se emocione tanto. Seu choro é uma virtude. Ele conheceu a dor da fome, da miséria e do desprezo. A dor foi um artesão de sua sensibilidade e gerou a capacidade de se comover diante do sofrimento alheio. Somente se a sensibilidade se transformar em hipersensibilidade poderá desencadear a depressão. Neste caso, perde-se a proteção e começa-se a viver a dor dos outros. Sintomas psicossomáticos. Quando os transtornos psíquicos, como a ansiedade, não são resolvidos, eles são distribuídos no cérebro e daí canalizados para algum órgão importante no nosso organismo. No coração gera um ataque cardíaco, no estômago a gastrite, nos pulmões a falta de ar e assim por diante. Algumas pessoas têm mais facilidade para desenvolver esses sintomas do que outras. Há uma ansiedade normal, suave, que alimenta os sonhos. A outra é destrutiva e intensa, que aborta a vida. Que tipo de ansiedade você tem cultivado? O câncer e os transtornos emocionais. Segundo a ciência, os distúrbios emocionais podem desencadear uma série de doenças, de infarto a câncer. Certa vez, uma paciente fez uma cirurgia de câncer de mama com grande sucesso. Todavia, depois de 15 anos, o mesmo tipo de câncer eclodiu no mesmo lugar. O motivo? Uma crise depressiva não superada pela perda do marido.
Ser feliz é o requisito básico para a saúde. Sua emoção pode ser um oásis ou uma bomba para seu organismo. A escolha é sua. Cefaleia e as dores musculares. Grande parte das dores musculares e das cefaleias é produzida pelas tensões. As dores físicas fecham as janelas da memória, da inteligência e da concentração. Por isso provocam acidentes, isolamento social e agressividade. Não adianta dizer, de hoje em diante serei alegre e motivado. Não seja herói. Ataque as causas, mude seu estilo de vida. Tenha a mente de um executivo e o coração alegre de um palhaço. A vida é tão breve, felizes os que usam a cabeça para pensar e não para sofrer. Dicas para gerenciar a emoção. Se você fugir das suas dores emocionais, elas se tornarão um leão agressivo. Se as enfrentá-las, elas se transformarão num animal de estimação. Critique no silêncio da sua mente cada sofrimento. Não faça da sua emoção uma lata de lixo para os seus problemas. Proteja-se. Pense antes de reagir diante das ofensas. Governe sua emoção para ter esperança, brindar a vida e contemplar o belo. Mas não esqueça que posso lhe dar os tijolos, mas só você pode edificar. Posso lhe mostrar o leme, mas só você pode navegar nas águas da emoção. Bom, gente, vou parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vou parar aqui na quinta lei. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso continuar lendo as outras leis que faltam aqui, né? As leis para ser feliz. Bom, esse foi um pouquinho do livro, né? Do Augusto. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que talvez você já esteja até dormindo agora. Que bom, né? Tomara mesmo que vocês tenham conseguido relaxar e estejam dormindo tranquilamente. Boa noite. Até o próximo vídeo, tá bom?